nosso assunto de hoje, nós iremos falar e se fosse você. E baseado então em Atos capítulo 6, versículo 8 até o versículo de número 15. A igreja estava passando por um período de grande perseguição, um período de angústia, um momento crítico, onde eles estavam sendo perseguidos. Os discípulos estavam sendo acusados de impostores, de que estavam fazendo a obra do Jesus Nazareno. E eles então haviam julgado, segundo o seu entendimento, Jesus, e agora ele diz então, esse Jesus é um perverso. E agora eles também estão seguindo esse Jesus. Eles são opositores, estão nos trazendo um costume para nós que nós não temos. Isso eles esperavam que existisse ali uma punição para aqueles que estavam pregando Jesus Nazareno. E Estevão então estava assim fazendo, pregando, falando de Jesus, mas aquele povo ali em Jerusalém, aqueles líderes religiosos, eles não estavam de nenhuma forma satisfeitos com o que estava acontecendo, com a pregação de Estevão. Então eles exigiam a morte de Estevão, a morte de todos aqueles que eles diziam que estavam a blasfemar, que estavam blasfemando. Então eles diziam que eles estavam dizendo blasfêmia. Mas Estevão estava sendo usado por Deus. E nós vemos então o texto da palavra de Deus afirmando isso. O que é que o texto está afirmando? Diz o texto que Estevão estava cheio de fé e de poder. Cheio de fé e de poder. Também fazia grandes prodígios, fazia grandes sinais entre o povo. Isso deixava os líderes religiosos com ciúme. Eles queriam destruir Estevão. Na realidade, o ciúme dele era uma questão puramente religiosa. Eles não queriam perder os seus adeptos. Eles não queriam que os seus adeptos fossem então perdidos para o que eles julgavam ser uma nova religião. Mas na realidade era o Evangelho de Deus que estava sendo pregado. E diz então a palavra de Deus no verso 8 do capítulo 6 de Atos: e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Ele estava fazendo muitos sinais, mas de onde vinham esses prodígios? De onde vinham esses sinais? Era algo que era realizado pelo poder de Deus. E Estevão ali estava cheio de poder do Espírito Santo. Então a Bíblia relata 3 grupos de opositores a Estevão. Ali tinha 3 grupos de pessoas que estavam fazendo oposição à pregação de Estevão. E quais eram esses grupos de opositores? Nós lemos aí, primeiro no versículo de número 9, nós vemos os da sinagoga chamada dos libertinos. Esse era o primeiro grupo de pessoas que tinha ali, da sinagoga dos libertinos. E esses eram descendentes de escravos judeus que foram capturados por Pompeu no ano 63 antes de Cristo e levados para Roma. Então eles eram descendentes desse grupo de pessoas. E depois, mais tarde, eles foram libertos e formaram então uma comunidade judaica ali. Por isso eles eram daquele grupo chamados libertinos, porque também esse nome vinha da liberdade que depois
eles haviam recebido. E em outras traduções diz que é da sinagoga chamada dos libertos. Aqui na minha tradução fala dos libertinos. Mas também tinha um outro grupo que estava fazendo oposição, um outro grupo religioso que fazia oposição a Estevão. O outro grupo era da sinagoga dos sirineus e dos alexandrinos. E eles eram homens de Cirene, e era uma cidade no norte da África. Simão, o homem que foi obrigado a carregar a cruz de Jesus, era também natural de Cirene, como nós podemos confirmar lá em Lucas capítulo 23, versículo 26. Os alexandrinos, que estão junto a ele com os sirineus, esses alexandrinos eram de Alexandria, e era outra importante cidade no norte da África, e localizava-se perto da boca do rio Nilo. Apolo, o poderoso pregador que pregava com eloquência, era de Alexandria. E tem mais o terceiro grupo. O terceiro grupo era da sinagoga dos que eram da Cilícia e da Ásia. Esse terceiro grupo era de províncias romanas da Ásia Menor, e hoje é a atual Turquia. Paulo provavelmente frequentava esta sinagoga pelo fato de sua cidade natal ser Tarso, e Tarso se localizava na Cilícia. Provavelmente Paulo, que naquela época não chamava Paulo, mas sim era Saulo de Tarso, ele frequentava esta sinagoga aí do grupo da Cilícia, desse grupo aí, do terceiro grupo, e da Ásia, da Cilícia e da Ásia. E esses, vejam só, eram três grupos religiosos. Provavelmente esses grupos religiosos, eles não eram unidos. Provavelmente eles brigavam entre si para então cada um ter a preeminência, para cada um estar no poder, estar à frente, estar ganhando os adeptos do outro, estar com a palavra mais firme, a palavra final. Mas vejam, até aí, mesmo em meio a essa desunião deste grupo, o que foi que aconteceu? O Evangelho, que é o poder de Deus, ele criou ali união entre um grupo que andava desunido. Eles se uniram naquele momento para combater então o Evangelho de Deus que estava sendo pregado pelos discípulos de Jesus Cristo, e especialmente neste texto que nós estamos lendo por Estevão, que estava fazendo a obra de Deus com grande poder, no poder do Espírito Santo. Agora, meus irmãos, interessante é o que a palavra de Deus nos revela. Diz a palavra de Deus que, apesar de ser três grupos religiosos, esses três grupos religiosos, diz a palavra de Deus, que eles não podiam resistir a Estevão. Olha só que coisa maravilhosa. Os três grupos religiosos, diz o texto sagrado, não podiam resistir a Estevão. Podemos ler no verso número 10 do capítulo 6 de Atos. E não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que falava. Olha só, a sabedoria, ele falava como uma pessoa sábia. E de fato ele estava sendo sábio, porque ele pregava o Evangelho de Deus em Cristo Jesus. Ele falava desse poder de Deus, que foi enviado para salvar homens pecadores, pessoas que estavam distantes de Deus, que viviam em trevas, na escuridão, que não tinham nenhuma esperança. E ele era tão sábio, usado por Deus, pelo poder do Espírito Santo, que ele falava desse Jesus que transforma vidas. E diz a palavra de Deus que eles não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que ele falava. Evidentemente, o Espírito Santo fazia uso ali do seu céu para que com poder anunciasse o Evangelho de Deus, e pessoas fossem então
salvos. Mas veja só, o fato deles não poderem resistir à sabedoria e ao Espírito com que o Estevão estava falando ali, eles fizeram o quê? Eles tomaram uma atitude. E que atitude foi esta que eles tomaram? Estas coisas aqui que nós vemos na palavra de Deus, nós podemos destacar que eles subornaram alguns homens para que trouxessem mentiras diante do sacerdote, e dissessem que Estevão estava falando blasfêmias, estava proferindo blasfêmias contra o Deus que ele serviu ou que diziam estar servindo. Então ele dizia: esse está dizendo blasfêmia, ele está dizendo coisas arrogantes, costumes que nós não temos, ele está condenando a nossa prática. Esse homem é digno de morte, nós precisamos acabar com ele, nós precisamos calar a boca dele. E assim então eles fizeram isso, eles subornaram estes homens para mentirem contra Estevão. E além disso, o que foi que eles fizeram? Eles excitaram o povo, eles excitaram os anciãos, eles excitaram os escribas contra Estevão. Além de eles fazerem isso, de subornar, eles estavam excitando todos que eles podiam. Eles colocavam coisas na cabeça dele, ideias mirabolantes, ideias perniciosas, ideias maldosas, ideias de morte, coisas que então o povo estava acreditando. E diz a Bíblia então que eles incitaram o povo contra Estevão. Mas também eles excitaram também os anciãos, aqueles que tinham, segundo ali a nação judaica, que tinham o maior poder de liderança, que tinham o poder das suas palavras, que eram pessoas que foram instruídas em toda a lei. Então, os anciãos também eles excitaram contra esse servo de Deus. Mas também eles excitaram, diz a palavra de Deus, que excitaram também os escribas, pessoas que escreviam. Então eles excitaram também, dizendo para eles que ali estavam blasfemando. E o resultado de tudo isso, então nós vemos aí no verso número 12. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Após terem sido excitados, eles pegaram ele à força bruta e levaram até o conselho para que fossem acusados diante do conselho, para que eles achassem então uma oportunidade de destruir a Estevão. E o que foi que eles fizeram? Diante do conselho eles continuaram levando testemunhas falsas, levaram pessoas que estavam dando testemunhos dizendo que o Estevão estava dizendo que Jesus Nazareno havia dito que destruiria o lugar e mudaria o costume dado por Moisés. E na realidade Jesus havia falado isso, mas ele estava falando do templo do seu corpo e não do prédio, como a Escritura nos ensina. O que acontece é que eles estavam fazendo falsas acusações, eles estavam tentando destruir o servo de Deus, destruir Estevão. Mas irmãos, apesar de tudo isso, algo surpreendente aconteceu, algo maravilhoso aconteceu, mas isso acontece para aqueles que estão firmados em Deus, aqueles que estão confiantes em Deus. Somente eles poderão ter esta maravilha que aconteceu com Estevão. E o que foi que aconteceu? Estevão não temeu a morte, Estevão não ficou medroso. Apesar de que eles arrebataram ele, imagine uma multidão de pessoas. Você está em um lugar e alguém então incita uma multidão contra você. E qual vai ser a sua reação?
qual seria a nossa reação diante da multidão revoltosa? Seria correr, com medo de ser destruído, de ser esmagado, de ser morto pela multidão. Mas veja que apesar dos insultos, apesar das palavras mentirosas, apesar deles trazerem homens para mentirem, dar um falso testemunho e excitar o povo contra Estevão, excitar os anciãos, excitar os escribas, diz a palavra de Deus que Estevão ficou firme. Tanto é que eles arrebataram ele, porque ele não correu, ele ficou ali e levaram ele para estar diante das suas autoridades, para que assim aqueles sacerdotes pudessem então julgar a causa. Com toda a falsa acusação, Estevão mantinha-se puro, calmo, com a postura serena e irradiando a presença de Deus. Veja, irmãos, o nosso texto, o que ele diz aí, no verso número 15 do capítulo 6 de Atos dos Apóstolos. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. O rosto de um anjo. Como é que é o rosto de um anjo? Como é que a Escritura quer dizer aqui? Como o rosto de um anjo. Será que está falando que é uma pessoa que está com uma luz incandescente, que a gente olha e não consegue ver? Será que era isso que a Escritura estava querendo dizer? O que a Escritura queria dizer é que ele estava sereno, ele estava ali calmo diante daquela multidão enfurecida, irradiava a presença de Deus. Ele estava confiante, ele não estava amarelo, não mudou de cor. A Escritura não diz que ele mudou de cor no mesmo momento, transpassou os seus sentidos. A Escritura não fala isso, mas que ele estava como que o rosto de um anjo quando olharam para ele. Estava sereno, calmo, tranquilo, de atitude de outras pessoas que nós temos visto por aí, quando está diante aí do bate-boca, fica logo sem sangue, fica logo amarelo, e outros depois do bate-boca precisam tomar um copo d'água, as mãos começam a tremelicar. Estevão não ficou de nenhuma forma dessas, mas estava sereno, estava calmo. E isso só acontece, essa tranquilidade só acontece para aqueles que estão confiantes em Deus, é ter essa esperança voltada no Senhor. E aí diz que ele estava diante do sumo sacerdote, no versículo número 1 do capítulo 7 de Atos dos Apóstolos. E disse o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Ele estava diante do sumo sacerdote. Esse sumo sacerdote provavelmente era o sumo sacerdote Caifás naquela época. E ele pergunta se era verdade a acusação que era feita contra Estevão. Ele queria dizer assim: apresenta então a tua defesa. Como te defendes destas acusações? Isso é verdade que estão dizendo? Tu és um blasfemo de fato? Estevão então continua ainda sereno, tranquilo, e apresenta a sua defesa. E ele apresenta uma defesa detalhada da fé cristã. E ele começa mesmo ali no Antigo Testamento. E depois ele conclui condenando a atitude daqueles líderes judeus por terem rejeitado a Jesus. E nós vemos aí, quando ele condena no capítulo 7 de Atos, no versículo 51 até o versículo de número 53. Mais interessante, irmão, e veja, depois que o sumo sacerdote, ele diz: é isto assim? É verdade que estão dizendo contra você?
Veja o que foi que fez Estevão. No verso número 2 do capítulo 7, diz a palavra. E ele diz: homens e irmãos e pais, ouvi. Ele diz: ouçam agora a minha defesa, escutai o que eu tenho para vos dizer. Era isso que ele estava dizendo. Quando ele diz ouvir, ele está dizendo: escutai agora o que eu tenho para dizer para vocês. Ouçam do que é que eu estou sendo acusado. Vejam, o Deus da glória, o Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse: sai da tua terra e desde a tua parentela e dirige-te à terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. E aí então no versículo número 5 ele diz: e não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele ainda filho. Agora se nós lemos no verso 14, continuando aí a defesa dele, ele diz: José mandou chamar a seu pai Jacó e a toda a sua parentela, que era de 65 almas. E Jacó desceu ao Egito e morreu ele e nossos pais. E aí vai prosseguindo a defesa de forma magistral, que ele chega no verso 22, ele diz: e Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras. E no verso de número 30, dando continuidade à defesa, nós estamos saltitando alguns versos, depois vocês podem verificar melhor. Mas nesse momento nós lemos aqui o verso 30. Completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto, no monte Sinai, numa chama de fogo, no meio da sarça. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão, e aproximando-se para observar, foi dirigida a voz do Senhor, dizendo: eu sou o Deus de teus pais, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. E disse-lhe o Senhor: tira as alpacas dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi os seus gemidos, e desci a livrá-los. Agora, pois, vem, enviar-te-ei ao Egito. A este Moisés, ao qual havia negado, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz? O povo que estava no Egito havia negado a liderança de Moisés. A este enviou Deus como príncipe libertador pela mão do anjo que lhe aparecera na sarça. Verso 36. Foi esse que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito e no Mar Vermelho e no deserto por 40 anos. Agora, irmãos, ele chega lá na conclusão, ele chega no final, ele traz então a acusação. Verso 51 ao verso 53, ele diz: homens de duras cerviz. Ele lembre-se que ele já havia apresentado a sua defesa de forma magistral, e agora, após ter apresentado a sua defesa, então ele os acusa de serem homens de dura cerviz, de coração endurecido. E ele diz: incircunciosos de coração e ouvido, vocês sempre têm resistido ao Espírito Santo. Se eles já estavam enfurecidos, imagine agora, depois que ele disse isso, estava dizendo que eles são rebeldes, incircunciosos de coração, de dura cerviz. Assim vós sois como os vossos pais, que no deserto também cometeram impiedades, foram rebeldes, negaram o santo, cometeram idolatria,
rejeitaram o poder de Deus. E Ele está dizendo para eles: vocês são como os vossos pais. E eles conheciam muito bem a história do povo pelo deserto, sabiam que eles tinham sido rebeldes. E agora Estevão está dizendo: vocês também são rebeldes, vocês são iguais a esse pessoal que fizeram estas atrocidades, que fizeram mal, que fizeram estas coisas horríveis. Agora olha o que ele diz no verso 52: a qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Os vossos pais também perseguiram os profetas. E olha o que ele diz: até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora foste traidores homicidas. Olha, ele está falando que Jesus mesmo havia vindo e eles tinham consentido com a morte. Eles mataram o Filho de Deus, eles mataram o Santo de Deus, eles mataram Jesus Cristo. E ele diz então que eles foram traidores e homicidas. Ser traidor naquela época era pior do que hoje. Alguém que era traidor, ele era morto a pedradas. E Estevão está dizendo que eles eram traidores. Ele está dizendo que eles falavam mentira. E eles é quem eram os mentirosos. E eram traidores ao Evangelho de Deus. E essas pessoas eram homicidas. Eles haviam matado muitos profetas e mataram agora também o justo, o Filho de Deus, aquele que veio trazer a salvação. E o verso 53, então, ele encerra a acusação dizendo: vós que recebeste a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. Olha o que ele está dizendo: vocês receberam a lei através dos anjos e vocês não guardaram. Vocês eram para ter sido exemplo para as outras nações, mas vocês não foram exemplo, vocês não guardaram, vocês são rebeldes, vocês são traidores, vocês são homicidas. Irmãos, lembra do nosso tema? Lembra do início? E se fosse você? E se fosse você que estivesse ali no lugar de Estevão? Será que você teria toda essa coragem que Estevão teve de falar isso? Estevão não temeu a morte. Com toda a falsa acusação, Estevão mantinha-se puro, calmo, sereno, irradiando a presença de Deus. E rangiam os dentes contra ele. Depois de tudo isso que eles ouviram agora, eles estavam muito mais enfurecidos. Eles estavam dispostos a tudo. E agora, irmão, será que a gente ficaria ali para saber qual seria o resultado? Estevão ficou. Alguém pode dizer: eu não seria nem louco, eu correria, eu sairia dali, eu não teria direito de ter uma palavra. E muitos há que de fato negaram o Filho de Deus porque tiveram medo, mas Estevão não negou, ele permaneceu firme. Ao ouvir a defesa de fé de Estevão, eles estavam enfurecidos de forma que rangiam os dentes em raiva e frustração. Atos 7:54. Eles apedrejaram Estevão de forma violentamente. Então eles saíram à procura de pedras e apedrejaram a Estevão. Eles fizeram isso de uma maneira violenta. Estevão, mesmo sendo apedrejado, antes de morrer, ele ora então a Deus. Ele vê os céus abertos, o Filho de Deus à direita do Pai, e diz a palavra de Deus que ele ora, assim como Jesus havia feito exatamente no momento em que eles crucificaram ele na cruz. Estevão segue os mesmos passos de Jesus, né? Isso mostra que Estevão tinha o mesmo espírito que estava em Jesus, que ele refletia a imagem de Jesus,
que Estevão era um salvo, que pertencia a Jesus. E ele ora pedindo para que o Pai perdoasse os seus assassinos, para que seus assassinos fossem perdoados, que o pecado dele não fosse imputado neles, mas que eles fossem perdoados. Ao ser apedrejado, Estevão é morto. Estevão foi morto. A Escritura diz que ele dormiu. Mas esse termo é usado para aqueles que estão em Cristo, porque Jesus disse: aquele que está em mim não morre jamais. Então a Escritura diz que ele dormiu, porque ele não morre jamais, ele apenas foi para onde está Jesus. Apenas ele deixou esse plano material, apenas ele saiu do corpo, o corpo material, e estava então com Jesus naquele momento. Então ele continuava vivo, ele não morreu, mas ele dormiu, ele foi para junto de Deus. Irmão, e se fosse você, qual seria a sua atitude? Você que está visitando hoje, aqui, você que está ouvindo essa palavra, a coragem de Estevão, servo de Deus. E se fosse você evitaria falar de Jesus e fugiria? Você diria: eu não quero saber de nada disso, eu não quero ir contra essa multidão enfurecida, eu vou sair daqui. Será que você negaria sua fé em Cristo? Será que você ia negar a Ele? A fé que você tem no Filho de Deus? Você temeria a morte e negaria Jesus? Será que você faria isso? Teria a coragem de orar por seu inimigo que estava te matando, dizendo: não impute o pecado a este povo. Não lhes impute o pecado, Senhor. Ou será que você tentaria levar mais uns 2 com você? Já que eu vou morrer, eu vou levar pelo menos uns 2 comigo. Já tem gente que diz isso. Eu já vou morrer, então eu vou levar logo 2. Tem que diz da seguinte maneira: já que eu ia morrer mesmo, se fosse eu sacava logo a espada e olha, carnificina, destruiria, levaria logo os comigo também. Essa foi exatamente a atitude de Pedro quando ele ainda não era convertido. Quando vieram prender Jesus, diz que Pedro sacou logo a espada e enrolou logo a orelha daquela pessoa ali, que era então enviado do sumo sacerdote chamado Malco. Mas Jesus mandou que ele parasse com aquilo, que ele, daquela forma, ele não estava com Jesus. Porque se ele quisesse, ele mandaria agora, oraria o Pai, ele mandaria milhares de anjos, e ele faria com que ele escapasse de qualquer coisa, ninguém lhe faria nenhum mal. Mas só que ele estava ali para fazer cumprir a Escritura, para dar sua vida em resgate de muitos. Então Jesus não veio para matar e destruir, mas para dar vida, e vida em abundância. E o mesmo Espírito então de Cristo estava em Estevão e fazia com que ele, sereno e tranquilo, sem medo da morte, dissesse: Senhor Jesus, recebe o meu Espírito, perdoa estes, não lhes impute os seus pecados, eles não sabem o que fazem. Será que nós faríamos isso? Teríamos esta coragem, teríamos esta atitude de continuar firmes? Lembro-me de um livro que eu li, que em um determinado país, em que algumas pessoas se reuniam no porão de um prédio e faziam cultos ali para não serem descobertos, não serem mortos, porque eles não queriam cristãos ali. E então entraram alguns soldados e disseram para eles, arrombaram as portas e disseram: agora, aqueles que querem negar Jesus vão escapar. Passe aqui para o meu lado esquerdo. Todos que negam Jesus, passe aqui e vocês vão escapar. Mas aqueles que quiserem, fica aí que vão ser metralhados agora. Aqueles que não negaram. E um pequeno grupo ficou lá esperando ser metralhado. E um grande grupo dos que estavam ali se afastaram daquele outro pequeno grupo com medo.
e eles disseram: muito bem, vocês agora estão livres, podem ir, e não olhem mais para trás. E aquelas pessoas saíram dali já com medo de morrer, rejeitaram, né, a sua fé, negaram o santo, negaram o Filho de Deus. E depois, logo que eles saíram, aqueles soldados também eram cristãos. E eles disseram: olha, não temam de forma nenhuma, porque nós também somos cristãos. E nós dissemos isso, que era para o impostor sair do meio de vocês. E o impostor saiu, o joio saiu, e agora vamos continuar o culto, vamos continuar louvando ao Senhor. Veja só que coisa maravilhosa, né? Que fé eles tiveram, não sabiam que eles não eram cristãos, mas permaneceram ali e preferiram entregar a sua vida para ser mortos, a negar a Jesus. Qual seria a nossa atitude se nós chegássemos em situação dessas? Qual seria a tua, a minha, a nossa atitude? O que você faria? Você correria? Você ficaria? Você negaria? Você confessaria o Filho de Deus? Irmãos, há muitas pessoas hoje que estão fugindo do inimigo e fazendo de tudo para livrar sua pele. Não importa se tem que negar Jesus, eles querem livrar a pele. O importante é escapar. Esses, no entanto, são falsos discípulos, são joios no meio do trigo. E eles estão ali para fazer número. Eles não querem de fato servir ao nosso Senhor Jesus. Eles estão no meio de toda inventiva. Qualquer coisa que se invente de novidade nas igrejas, eles estão no meio. E eles estão dizendo: que coisa maravilhosa, agora sim, aqui é bom, eu estou agora vendo o poder de Deus. E eles são pessoas que quando vier a tribulação, eles vão negar, eles vão fugir, porque eles não resistem, porque não são cristãos verdadeiros, e portanto muitos estão negando ao Senhor Jesus. Existem muitas maneiras de se negar o Senhor Jesus. Tem muita gente encontrando uma maneira de assim fazer, de negar Jesus. Talvez as atitudes da pessoa, a vida que ela leva diante do mundo, né? O proceder, o mau testemunho, entre outras coisas. Há muitas coisas. Um cristão que se diz cristão e está dando mau testemunho, ele está negando a Jesus, o Senhor da glória. Ele não está sendo como Estevão. E aqueles, quando eles ouvem a palavra e o seu coração continua endurecido, petrificado, eles também negam o Senhor Jesus, porque ele diz: eu não conheço esse Jesus, eu não quero esse Jesus, eu vou continuar da forma que eu estou na minha religião, nasci nesta religião, me criei nesta religião, meus pais eram dessa religião, vou morrer nessa religião e vai para o inferno nessa religião, porque negam o Santo, o Senhor, o Deus da glória, o Salvador. Eles têm religião, mas não têm Jesus Cristo. Talvez tu esteja nessa situação, tu tens religião, mas Jesus Cristo ainda não entrou na tua vida. Mas se tu quiseres, Jesus vai entrar hoje na tua vida. Se tu sentes o toque do Senhor no teu coração, tu serás então libertado. O Senhor então salvará você. O Senhor te dará ousadia como Estevão, e você será firme na sua fé. Ninguém fará com que você negue a sua fé. Você quer ser como Estevão? Você quer ser um verdadeiro cristão? Você quer andar firme nos caminhos do Senhor? Você quer ser uma pessoa de um firme testemunho? Entrega a tua vida a Jesus. Confia nele e o mais ele fará. Convido a todos neste momento que baixem suas cabeças e vamos orar mais uma vez.